E aí, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou estar mostrando para você o que você precisa analisar aí na sua campanha de pré-lançamento, tá? Vai ser a análise de métrica. Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns pontos que você precisa estar seguindo, tá? Primeiro ponto, onde você consegue estar vendo seus leads? Ah, Bruno, eu não tenho estrutura, o Google não marca lá meus leads. E agora, como é que eu faço para estar analisando? Então, existe aqui três formas, tá? Que eu utilizo para estar vendo os leads lá na Hotmart. Então, vamos lá. Primeiro aqui, painel inicial. Vou entrar aqui no painel inicial. Aqui no painel inicial eu consigo ver os leads que eu capturei. Se eu vim aqui colocar o nome do produto, ó, por exemplo, GPA. Coloquei aqui o GPA e filtrar aqui o período, né? Vou colocar 12 meses, que eu acho que não tem leads aqui. Filtrar. Olha só aqui, ó, 23 leads, tá vendo? Do GPA. Aqui na Hotmart mostra. Então você vai colocar o período, no caso que eu coloquei os 12 meses, porque o GPA não está marcando mais os leads, né? Então quando estava marcando aqui eu tinha 23 leads. Ok, essa é a primeira opção, tá? A outra opção é relatórios, venda por origem, tá? Que você pode vir aqui, ó, em relatórios. E aqui você procura aqui, ó, vendas por origem, ó, aqui embaixo. E aqui você procura o produto que você quer analisar. Aqui o GPA, seleciona e continuar. Ó, e aqui se você vir aqui, ó, aqui embaixo ó, vai estar o leads, tá vendo? Aqui ele vai estar marcando os leads, aqui não tem nenhum leads, que eu não estou capturando no momento. Vai ter seus cliques, a quantidade de vendas, receita, enfim, tem várias informações. Inclusive tem a informação aqui de origem, tá? Lembra daquele traqueamento lá que eu fiz? O e-comercial, CRC igual, e coloquei aqui, ó, por exemplo, aqui IG do meu Instagram, ó, vi 2 vendas, entendeu? Aí você vai conseguir ver aqui de onde está vindo a origem da sua venda, ó, de onde está vindo ali a captação de lead e a venda em si. Essa aqui é uma das formas que eu mais utilizo, tá? Essa segunda forma aqui, porque de fato aqui ela me mostra todas as informações aqui que eu preciso. Já a terceira forma aqui é o seguinte, tá? Você vai em relatórios, desempenho dos produtos promovidos. Se você vir aqui, ó, relatórios novamente e procurar aqui o desempenho dos produtos promovidos, ó, essa aqui, ó. Ó, se você descer até aqui embaixo, aqui está o nome do produto e aqui você consegue ver os leads, tá? Aqui ele mostra todos os produtos que você está vendendo, o desempenho dos produtos que você está promovendo e vai mostrar aqui os leads e as vendas também, tá? Essa é uma forma que eu utilizo bem pouco. A forma que eu mais utilizo, como eu falei aqui, é essa segunda forma aqui que eu acho que passa mais informações, eu consigo estar fazendo uma análise melhor. Beleza, outro ponto aqui é com relação à taxa de captação de leads, né? Eu sei que você deve ficar com dúvida, qual é a taxa ali ideal? Então vamos lá, para o meio do funil, o que eu considero aqui é o seguinte, entre 5% a 10%, tá? Então como exemplo aqui, ó, para cada 100 cliques precisa ter pelo menos 5 leads, tá? Essa é uma taxa aqui que eu vejo nos meus exemplos aqui no meu dia a dia, que é o que acontece comigo, tá? Mas obviamente que isso aqui varia. Para fundo do funil é o seguinte, entre 10% a 30%. Só que às vezes o fundo do funil é bem alta a taxa, tá? E assim, para cada 100 pessoas aqui que clicar no seu anúncio, pelo menos 10 leads, tá? Que é a base aqui que eu dou entre 10 a 30%. Lógico, isso aqui pode variar, ok? Outra coisa aqui é taxa de conversão dos leads. Quando o carrinho for aberto, vai ter essa questão aqui da taxa de conversão, tá? Aqui o que eu considero é o seguinte, meio do funil, entre 5 a 10% também, tá? Então, para cada 100 leads capturados, 5 pessoas compram. Isso aqui às vezes pode cair, tá? Às vezes pode ser bem menos, às vezes pode ser mais, tá? Então, varia muito de acordo com o produto. Fundo do funil, que eu considero interessante, é entre 30 a 50%. O fundo do funil, ele já converte muito mais. Já teve casos aqui que eu cheguei a converter mais de 80% dos leads, tá? Então aqui para cada 100 leads capturado, 30 pessoas compram. Lógico, isso aqui não é uma questão quadrada, tá? Vai variar de acordo do produto, de acordo com o ticket do produto, de acordo com a estratégia que o produtor fez, enfim. Isso aqui varia. Tá? Outra questão aqui é 0 leads capturado, Bruno. O que eu faço? O que acontece aqui? É o seguinte, às vezes é bug da Hotmart, tá? Às vezes está o Hot Leads configurado, tudo ativado certinho lá e não marca os seus leads. Aí às vezes é bug mesmo. E lembrando que só vai estar marcando seus leads se tiver o Hot Leads configurado e ativado, tá? Marcando o que eu falo é mostrar os leads lá, tá? Se não tiver o Hot Leads ativado configurado, vai marcar o cookie, só que você não consegue ver ali a quantidade de leads que você está capturando, tá? Esse detalhe aí. E se mesmo assim tiver ativado, às vezes é bug mesmo da Hotmart, que acontece.
E o que você deve fazer quando acontecer isso aqui, tá? Se for meio do funil e já gastou mais do que a comissão, pausa o grupo, tá? Eu considero ali que até a comissão você deve aguentar, mesmo tivendo aqui um bug, mas se já passou a comissão, eu aconselho que você pause esse grupo aí, porque você não consegue estar analisando para ver se de fato ali está tendo leads ou não, tá? Então você fica muito na cega, tá? Se for fundo do funil, continua, pois são pessoas qualificadas, mesmo não marcando os leads, o seu cookie é marcado e você ganha comissão. Então, independente, tá? Para fundo do funil, mesmo se estiver marcando os leads ou não, você deve continuar, porque normalmente ali marca o cookie e se a pessoa comprar ali no final da aula, você ganha a comissão. Então, é bem mais tranquilo. Aqui com relação ao leads sem origem, o que acontece aqui? Quando você vem aqui na Hotmart, às vezes dá aqui, ó, sem origem, tá vendo? Às vezes você fez o traqueamento lá, colocou o e-comercial, tudo certinho, e aparece aqui às vezes clique, às vezes aparece aqui as vendas, tudo daqui. Então às vezes vai acontecer isso aqui, ó, de dar sem origem. E assim, você deve se preocupar com isso aqui ou não, tá? É o seguinte, não se preocupa. Normalmente isso aqui é bug da Hotmart, tá? Por mais que aqui dá às vezes sem origem, é porque a Hotmart tem esses bugs, tá? Às vezes você está captando só aqui, ó, tá tendo um clique aqui, ó, no meu canal e aí marca os leads aqui. Nada a ver, entendeu? Então é bug da Hotmart. Eu já entrei em contato com a Hotmart sobre isso aqui, mas eles não resolvem. Nem só responde lá automaticamente, não tá nem aí para isso. Então, infelizmente, a gente às vezes fica nessa questão aqui, tá? Vai estar sem origem e não consegue analisar de onde de fato tá vindo aqueles leads. Uma coisa que eu indico você fazer, você tá olhando diariamente, tá? Veja a quantidade de cliques aqui no traqueamento. Vi onde está tendo mais cliques, provavelmente é ali que está tendo mais leads, tá? É bem provável disso. Então, normalmente eu analiso dessa forma. Outro ponto aqui é o seguinte, campanha travada. O que você deve fazer? Ó, aumenta 50% do orçamento, tá? Tendo um teto ali que você aceita. E aumenta também ali o CPC, tá? 50% ali do CPC. Se já chegou no limite de orçamento e CPC e mesmo assim a sua campanha está travada, o que você faz? Joga em uma estrutura com pré-sell, tá? Se caso você já fez todo esse processo, já aumentou muito, já está bem caro o CPC e mesmo assim está travado, não roda, joga na sua estrutura, tá? Porque provavelmente é a concorrência que está ali na URL do produtor. Então esse foi os pontos aqui que eu coloquei para você estar analisando aí no seu lançamento e na sua pré-captação aí de leads, tá? É os pontos aqui que eu acho mais relevante para você estar analisando, beleza? Então até a próxima aula onde eu vou estar fazendo aqui a parte do lançamento em si, tá? Vou colocar em prática aí no dia do lançamento, o que você deve fazer.